E temos que retornar, portanto, ao planejamento urbano para chegar ao 2030, sem perda de qualidade de vida para a nossa capital federal e com apoio, né, dos recursos que são alocados para diversas questões. Aqui tem um foco especial a questão da habitação, mas ela vem junto com outras que eu vou mencionar daqui a pouco, não é? Agora, nós vimos que, pelo lançamento da PNAD anteontem, que nós temos que ter um retorno às bases científicas para evoluir, não é? Para avançar para a demanda de habitação, para a demanda do consumo d'água, que eu vou tratar um pouquinho, para a questão também do esgotamento sanitário e energia elétrica, etc. Então, quer dizer, é um verdadeiro desafio, porque nós estamos habituados para o ano seguinte, para o dia seguinte. E, na realidade, o que a Codeplan deseja, e nós reforçamos, é que a gente veja também o médio prazo e o longo prazo, necessário para adequar as demandas que nós vamos ter com uma certa pressão de uma população que se alarga, né, não só dentro do Distrito Federal, como na nossa área metropolitana, antigamente chamada de entorno. Bem, pode ser depois explicar por quê, não é? É uma área que vem evoluindo, não é? E temos que considerar também que, na questão do planejamento, se perdeu muito de pessoal qualificado, né? Os quadros que trabalhavam, por exemplo, no GEIPOT, sequer foram mencionados aqui quando se tratou dos transportes, né? E assim por diante. Então, nós temos que aglutinar essa massa de pensamento para retornar ao planejamento e chegarmos a 2030 com, de fato, melhora nas condições de vida da população, em todos os sentidos, na mobilidade, na habitação, nas questões salariais, etc., que tem atravancado a cidade em função de demandas que eu falei há pouco, pontuais, não é? Bom, quanto à demanda de habitação, nós tínhamos em 2010, e eu peço que passe a imagem seguinte. Quem é que passa? Cadê? Está aqui, né? Sou eu que passo. E qual é mesmo o instrumento aqui? Então, a minha abordagem maior é sobre demandas quanto à ocupação da terra. Eu deixo o solo para a questão agrária, não é? Habitação e água e meio ambiente, que eu preferia que fosse natureza, mas está aí, meio ambiente, vamos respeitar. Nas projeções para 2030, eu já falei, né, temos uma antevisão de planejamento e tal, considerar as bases científicas para esse fim, e aí, sim, a demanda por habitação. Temos aqui o secretário que vai nos subsidiar muito, porque ele tem a prática do cotidiano e, penso eu, a antevisão do planejamento para os próximos 16 anos que são necessários para abordarmos essa temática. Nós tínhamos, em 2010, 2.602.000 habitantes, com 775 mil habitantes, que davam um coeficiente de 3,36 pessoas por unidade habitacional. E tínhamos 80 mil habitações desocupadas e 40 mil em favelas, quer dizer, subnormais, como o IBGE denomina. E também 210 mil alugados ou cedidos, não é? Que estão considerados aí nesse total. Para 2030, segundo as projeções aventadas na Codeplan, nós teremos quase 3.800.000 habitantes, como, aliás, o Góes também referiu aqui, a fonte dele é a minha, é a mesma, não é? E que teríamos 1.257.000 unidades habitacionais e uma redução do coeficiente de 3 habitantes por unidade habitacional. Todos nós sabemos que a natalidade e a fertilidade vêm diminuindo, não é? Então, teremos 3 pessoas por unidade habitacionais. Então, precisaríamos, para 2030, 402 mil novas habitações. Então, para zerar as habitações das favelas, né, que, aliás, a Carta Capital fez o favor de chamar a atenção para pôr do sol o sol nascente, né?
desinformados, porque não sabe quanto se atuou lá, tanto que, nas chuvas que aconteceram recentemente, o asfalto que lá havia sido colocado pelo governo foi danificado pela água da chuva, que vai ser, então, segundo eu ouvi do próprio governador Agnello, uma medida que vai ser feita logo é colocar as águas pluviais nos dutos que vão ser lá implantados. Bom, então, teríamos que ter 40 mil habitações novas. Então, na realidade, para 2030, nós teríamos que proporcionar mais 442 mil habitações, que seria para suprir, então, as demandas dessa área dentro do Distrito Federal. Nós não temos uma estimativa segura para a questão dos 12 municípios periféricos na área metropolitana, mas vai ser uma coisa que vai ter que ser estudada no futuro em função das necessidades que começam a acontecer, inclusive na área habitacional, na área de trabalho, etc. Bom, passando agora para o consumo de água, eu devo dizer que isso está um pouco compartimentado, mas deveríamos ter uma visão global da questão quanto à habitação, água, energia, etc., em função de estar uma coisa associada à outra de uma maneira bastante evidente nos nossos dias. Não é? Bom, nós temos, quanto ao consumo de água, três grandes regiões hidrográficas, não é, que são as bacias do Paraná, São Francisco e Tocantins, que eventualmente poderiam ser fontes para abastecimento das grandes cidades aqui do Centro-Oeste. Não é? Mas, proximamente, nós temos 7 bacias hidrográficas, né? Santo Antônio do Descoberto, Corumbá, onde já temos a Corumbá 4, que gera energia e pode ser uma fonte, já está sendo pensada, né, para abastecer o Distrito Federal, e ouvi falar da prefeita Alcimar de Valparaíso, que ela quer puxar um duto para a cidade aqui próxima do Distrito Federal. Bom, então, nós teríamos, além dessa, nós temos São Bartolomeu, que, infelizmente, foi tomado por muitas habitações, quando, no passado, nos anos 70, você pensava fazer uma barragem para ser a grande abastecedora do Distrito Federal, a bacia do São Bartolomeu. Temos o Paranoá, que gerou o Lago Paranoá, onde já se estuda a captação de água, já saiu até na imprensa que a CAESB está nesse rumo, não é? De puxar a água e tratar a água do Lago Paranoá para abastecimento de Brasília. Bom, e ainda São Marcos, o Preto e o Maranhão. A CAESB lançou o dado de 2011 de que nós tínhamos 187 milhões de metros cúbicos de consumo, quer dizer, 84,4% residencial. Temos 9,8% comercial, 5,9% institucional, e vejam vocês a pequenez do consumo de água industrial, que é 0,9%. Então, quando você pensa em descentralizar, em diversificar a questão da produção industrial, tem toda a razão de se suprir de abastecimento de água, ampliando isso aí menos umas 10 vezes, para chegar a termos indústrias não poluentes, evidentemente, aqui. Bom, quando se olha para 2030, nós vamos ter que acrescer aí mais 109 milhões de metros cúbicos de água para esse ano. Não tem, infelizmente, um dado diversificado para os diversos tipos de consumo. Então, para 2030, nós teríamos que ter capacidade de abastecer 295 milhões de metros cúbicos de água por ano. Na parte agrícola, nós vamos verificar que há um consumo bastante elevado. Segundo a CAESB, em 2011, eram 150 milhões de metros cúbicos anuais, e, em 2030, crescendo aí para 225 milhões de metros cúbicos. É um consumo considerável na parte agrícola. Quanto ao esgotamento sanitário, que é, digamos, o irmão gêmeo do consumo de água residencial, por exemplo, tanto que a conta d'água vem R$ 100 para a água e R$ 100 para o esgoto,
muito apropriadamente para termos esgotamento sanitário na cidade toda. Né? Então, em 2011, tínhamos 784 mil domicílios, com cerca de 87,2% ligado ao esgotamento sanitário. Em 2030, nós vamos ter que ter capacidade de ter 573 mil ligações da rede geral de esgoto e para cerca de 1.257.000 habitações. Né? Quando passamos para a energia, esses números também se ampliam. Né? Em 2012, nós tínhamos 5.360 gigawatts de consumo, né? Quer dizer, 96,6% da energia consumida, né? Residencial, comercial, institucional, e o consumo industrial está pequenininho, aí, sublinhado, 3,4% na média, enquanto que no Brasil inteiro chega a 40%. Então, nós temos aí um fosso grande para passar para um consumo de energia e de água e de esgotamento sanitário na área industrial para o futuro. Bom, então, tudo isso tem um conjunto que nos leva a nos preocuparmos com as questões ambientais, né, inclusive debatemos essa questão mais a fundo, que esses dados nos conduzem a pensar o futuro, não é? E aí eu penso o seguinte, o que nós temos para o consumo futuro? Desculpe que eu não passei essa lâmina, mas agora ela vai. Então, na minha avaliação, o que a sociedade quer para a cidade? Né? Já ouvi o termo, que cidade vamos querer, não é? Então, o desejo da sociedade é aquilo que nós vamos ter de ambiente natural ou de natureza mais ou menos preservada, né? Eu pergunto, a cobertura vegetal será menor? Né? Preservar espécies animais além do zoológico é um desejo geral, não é? Então, claro que as respostas, sim, desejamos uma cobertura vegetal mantida e tal, mas aí eu avalio, e já tenho escrito sobre isso, que qualquer coisa que se faça em Brasília, a primeira coisa é retirar até a última raiz de grama, não é? Porque parece que a vegetação atrapalha qualquer construção, que o diga o Noroeste. Né? E o resultado é aquilo que saiu na imprensa de garagens alagadas, porque a água não foi retida pela vegetação lá no alto da colina. Não é? Bom, uma coisa que eu acho que pouco se pensou aqui é que há possibilidade de a existência de maior quantidade de edificações, não só no plano piloto, como no anel mais próximo, com ilhas de calor representada, por exemplo, com águas claras. Né? Devo dizer aqui, eu acho que quem é mais antigo na Côte Blanc sabe, que Águas Claras 1, que foi o primeiro projeto que eu participei de planejamento urbano, não era nada daquilo. Hoje você tem edifícios lá de 30 andares, e Águas Claras 1 era um piso e mais 2, porque queríamos diversificar justamente a descentralização das atividades do plano piloto, inclusive do centro de Taguatinga, que já estava em 1983, no governo José Ornella, se fez um planejamento que foi seguidamente desprezado pelos demais governadores e que foi sepultado no governo Roriz, não é? Com a permissão daquele paredão de edifícios que, por certo, vai dar ilha de calor para quem lá mora e mesmo para a cidade. Né? Então, vamos ter poluição do ar, se continuar a frota sendo ampliada, não é? Sobretudo porque ainda precisamos que os caminhões a diesel e ônibus, etc., tenham filtros capazes de não emporcalhar o ar que respiramos. Então, quando você fica atrás de um ônibus, a primeira coisa é fechar os vidros, porque é impressionante a quantidade de fumaça que sai desses veículos, inclusive das caminhonetes, essas que são donos de rua, né, que passam enfumaçando o ambiente. Bom, a crítica procede porque a gente tem o dever profissional de zelar pelo ambiente que seria a natureza, né, e não só o meio ambiente, mas o ambiente inteiro, para os nossos filhos e netos. Né? Bom,
Quando eu falo que devemos preservar as questões ambientais, aí é do lago, né? Todo dia a gente vê na imprensa que estão retirando os materiais mais absurdos do lago, né? E saiu na imprensa, a questão de um ano, que dentro do lago tem até carcaça de Kombi, carcaça de ônibus, etc. Quer dizer, então, ele não pode ser o depositório de lixo, pneus, garrafas, etc., porque é dali que vai surgir a água do Distrito Federal do futuro, não é? Então, tem que ser uma água mais limpa do que está aí atualmente, né? Então, eu estou propugnando que se eduque e oriente a população a partir da escola, né? E é por isso que eu inventei aquilo que o professor Isaac teve a amabilidade de colocar aqui. O Palavida vai ser um elemento para educar a criança, inclusive se relacionar bem com a natureza e com os outros povos do mundo inteiro, não é? Então, educar a população para a preservação do ambiente desde agora, desde hoje, desde amanhã, etc. Então, a pergunta que fica é desejável, né, para concluir, é desejável agigantar a metrópole, quer dizer, concentrar mais coisas dentro do Distrito Federal, né, para que ele tenha, já se encaminhando para 4 milhões de habitantes, não é? E todo o consumo que vimos aí que vai ser necessário, não é? Ou a capital deve crescer num ritmo menor, como, aliás, desejava Lúcio Costa, quando ele pensou, aquilo parece que não está no edital, que o plano piloto seria a capital federal, você fecharia o plano piloto na capital. Ele pensava que as cidades satélites seriam bem para depois, quando concluído o plano piloto, e o Beni não me deixa não me desmente isso, porque ele conhece bem essa matéria, né, como arquiteto, e que como fazer isso, né? Aí vem aquela história que, inclusive, com o Carpinteiro a gente tem discutido, da descentralização, e talvez até pensar nesse eixo, né? Brasília, Anápolis, Goiânia, como um elemento catalisador daquilo que os economistas costumam chamar de oportunidades intervenientes, porque sem elas alguém migra logo para o anelo externo do Distrito Federal e, claro, vai ocasionar uma demanda que vai agigantar a metrópole. Muito obrigado a vocês.